A corrupção, esse nosso tema tão debatido e tão presente nos noticiários dos dias de hoje. Essa semana mesmo a gente teve aí mais um escândalo de corrupção aparecendo, ganhando espaço em toda a mídia, escrita, falada, televisada, internetada. É o que a gente tem visto por aí o tempo todo. O crime de corrupção é um dos que gera mais raiva nas pessoas, e com razão. A corrupção ela é uma espécie de traição. Nós depositamos a nossa confiança nos políticos, nos agentes públicos, nos fiscais, muitas vezes nos juízes, nas pessoas do judiciário, do executivo, do legislativo, etc. E essa confiança é traída quando acontece algum ato de corrupção. A corrupção é sempre um ato que gera uma vantagem para alguém que está envolvido nesse processo, que é uma vantagem legal. Então, talvez a gente possa começar a pensar com um exemplo simples, colar na prova é uma forma de corrupção. Ou aproveitar que eu sou governante, eu sou amigo do governante, para conseguir que uma pessoa que me dê um dinheirinho aí consiga um contrato com o governo, também é uma forma de corrupção. Caixa 2 e assim vai. A corrupção sempre tem dois lados, quer dizer, o corrupto e o corruptor, quer dizer, aquela pessoa que oferece a vantagem e aquela pessoa que aceita essa vantagem legal e sempre envolve aí uma questão financeira. Para saber mais sobre corrupção, eu vou deixar na descrição também o link para um programa do qual eu participei aqui na televisão da cidade, com o jornalista Ney Herman e também com o presidente do Observatório Social, Ney Lopes. Então fica aí na descrição para quem quiser ver um programa mais longo sobre corrupção em si. Corrupção, como eu falei, é essa coisa que nos deixa pé da vida, esse tipo de coisa que pode gerar um grande ódio, uma grande ira por parte da população. Ora, esse sentimento de ódio é alguma coisa que é facilmente manipulável ao longo do tempo, como uma arma política. E nós temos vários exemplos disso ao longo da nossa história e ao longo da história de outros países. Para pensar só no caso brasileiro, um grande político que foi acusado de corrupção muitas vezes, em muitas ocasiões, foi o Getúlio Vargas. Mas não só o Getúlio. O Juscelino Kubitschek, por exemplo, que criou Brasília, que proporcionou a construção da cidade de Brasília, também foi super acusado de corrupção até o momento aí que ele saiu de cena, que ele deixou de ser vamos dizer assim, uma alternativa viável quando ele foi cassado pelo regime militar. Entre os próprios militares, durante o regime de 64, havia confronto entre eles, haviam linhas diferentes sobre como conduzir o país, e na alternância de uma linha para outra haviam aí denúncias, um pouco mais veladas, claro, mas denúncias de corrupção até de um grupo contra outro grupo de militares. E aí a gente vem, o Collor sofreu denúncia de corrupção, caiu por isso, a FHC sofreu denúncia de corrupção, embora o grupo de apoio da FHC tenha sido muito competente em não permitir que essas acusações ganhassem espaço. E eu não vou dizer nada também do Lula e da Dilma, que são hoje os personagens da política atual que mais sofrem denúncias de corrupção, de modo que até muita gente já fala que o Partido dos Trabalhadores deixou de ser um partido e passou a ser uma quadrilha, o que é obviamente um exagero, porque se a gente for pegar todos os dados, a gente percebe que o PT nem é um dos partidos que mais está envolvido, por exemplo, em atos de corrupção que tenham levado a cassações de candidaturas por causa da lei da ficha limpa. Existem 6, 7, 8 partidos que estão na frente, que são, vamos dizer assim, que sofrem mais punições da justiça eleitoral por isso. E outros casos também, em termos de valor dos escândalos e assim por diante. Agora, vamos parar para pensar um pouquinho. Corrupção é um negócio mais ou menos complicado, Você acha que quando alguém vai fazer algum ato de corrupção, ele vai num data corrupção do governo e inscreve lá o ato de corrupção dele, de modo que a gente possa olhar nesse cadastro de casos de corrupção e verificar se a corrupção aumentou ou não aumentou? Claro que não. Corrupção é alguma coisa que a gente faz, a gente não, quem faz corrupção faz esses atos de forma absolutamente escondida, para que ninguém descubra. Então como é que a gente sabe qual que é a quantidade de corrupção de um determinado país? Por exemplo, quando a gente vê assim, no ranking internacional de corrupção o Brasil subiu 10 posições. O que é esse ranking? Se não existe um dado da corrupção nos países, como existe, por exemplo, um cadastro geral de emprego, para a gente saber a questão de emprego e desemprego. Ora,
esses índices de corrupção, na verdade, eles são feitos a partir da percepção, né, de entrevistas pelas quais, de enquetes pelas quais se capta qual que é a percepção de corrupção das pessoas. Ou seja, uma empresa que faz essa medida, como qualquer empresa de análise de opinião pública, aí vai para as ruas, faz uma enquete e pergunta, né, sobre essa sensação. Ou seja, esse aspecto também é um aspecto manipulável. Se eu estou na imprensa, né, se eu faço parte de algum grupo de imprensa que está em acordo com outros grupos de imprensa e nós resolvemos dar muita visibilidade para as denúncias de corrupção, então a sensação que a população tem de que a corrupção vai aumentar é muito maior. Ou seja, a gente pode pensar que os governos do PT, na atualidade, eles passaram por esse processo. Eles tiveram uma lua de mel com a imprensa, né, com a mídia de uma forma geral, e depois de um certo tempo, em que essa relação se desgastou, o que aconteceu foi que os meios de comunicação de massa deram ampla visibilidade para os escândalos de corrupção que estavam acontecendo no governo, mas não exatamente em todos os níveis, principalmente no nível federal. No caso do governo do Fernando Henrique Cardoso, esses mesmos meios de comunicação não deram essa mesma dimensão para as denúncias de corrupção que apareceram naquela época. Muitos jornalistas, muitos analistas apontam que a corrupção talvez tenha sido muito maior. A gente teve ali os casos, por exemplo, do Banestado, que foram alguns bilhões. Há toda uma série de denúncias aí sobre aquilo que foi chamado de privataria tucana, mas esses escândalos eles não chegaram a ter dimensão na TV. Então a impressão que a população em geral tem é que nos governos do PT houve mais corrupção, no governo do PSDB houve menos corrupção. E na ditadura militar? Na ditadura militar não havia divulgação nenhuma dos escândalos de corrupção, a gente não tinha imprensa livre. Né? A imprensa passava por um processo de censura prévia e ao mesmo tempo de autocensura, porque para evitar que alguma reportagem fosse perdida, para evitar que a censura viesse a fechar ou a proibir determinada reportagem, os jornais, as televisões, o rádio, etc., eles se autocensuravam, né, pensando no que a censura iria proibir, e já evitavam de fazer esse tipo de coisa antes. Então, com esse controle total da informação que nós tínhamos, total não, né, mas com esse controle super forte da informação que nós tínhamos da ditadura militar, ninguém ficava sabendo de corrupção. Percebem? A coisa não é simples. Como a gente falou, a corrupção não é visível. A corrupção, a gente tem uma percepção dela, que é uma coisa subjetiva, e na época da ditadura militar, a maior parte da população que viveu na época, ou que ouve falar, fala, não tinha corrupção. Não tinha porque não havia percepção, não havia percepção porque não havia divulgação. Num próximo vídeo nós certamente vamos fazer uma listagem, uma pequena apresentação das dezenas de escândalos de corrupção que aconteceram na ditadura, que só puderam ser divulgados lá no final do processo ditatorial, em 83, 84, 85, quando a ditadura já estava nos seus estertores, não tinha mais condição de controlar coisa nenhuma. Recentemente, na Comissão da Verdade de São Paulo, o coronel Edmar Pinheiro, ele denunciou, né, e depois essa denúncia acabou repercutindo novamente por conta de um vídeo do blog O Cafezinho. Ele denunciou que o general Amaury Cruel, que era comandante do 2º Exército em São Paulo, a denúncia do Edmar no seguinte sentido, que ele presenciou a entrega de malas e malas de dólares trazidos pelo presidente da Fiesp na época para o Amaury Cruel. E aí, a partir do momento que houve essa reunião e esses dólares foram entregados para o Amaury Cruel, ele acabou passando para o lado da Revolução. Ele era compadre do presidente João Goulart. Então ele resistiu, né? Ele ficou, entre aspas, indeciso por um bom tempo se ele aderia ou não ao movimento de 64, e ele decidiu na última hora, ali, no momento que as tropas do general Olímpio já haviam saído de Minas Gerais e já se havia criado um fato consumado. Então, a história que nós sabíamos até esse depoimento do coronel Edmar,
ia no sentido de que o Amaury Cruel, ele liga para o Jango, né, ele entra em contato com o Jango e diz: tire os comunistas do seu governo, senão eu não posso mais te apoiar. E o Jango responde: mas Amaury, nós não temos comunistas, nós temos sindicalistas. E essa resposta não é suficiente. E o Amaury entra no movimento. Ele era comandante do exército de São Paulo, que era um dos maiores exércitos, sem o qual praticamente não se faria o golpe de 64. E ele acaba aderindo. Então, quando alguém fala, né, que em 64, né, no regime de 64, na época da ditadura militar, não havia corrupção, na verdade é porque não sabe dos elementos, né, dos eventos e dos escândalos de corrupção que aconteceram nesse período. Nós podemos pensar que, no final das contas, a ocasião faz o ladrão. Então a corrupção, ela é uma questão principalmente de ambiente. É lógico que tem a discussão sobre a questão moral do sujeito que se corrompe, do sujeito que corrompe os outros, né? Tem esse aspecto moral, mas a solução para o problema não é pregação moral. A solução para a corrupção, ela passa principalmente pela criação de um ambiente em que não existe impunidade, mas de um ambiente em que principalmente não existam oportunidades para a corrupção. Eu diria que corrupção é uma questão de ambiente. Imagine qual que é o ambiente em que a corrupção tem mais condição de acontecer. Um ambiente escuro, né? Um ambiente em que não é possível ter as luzes da informação, do conhecimento, da pesquisa, da busca de informações, ou um ambiente em que a imprensa está o tempo todo vigiando os políticos, um ambiente em que o cidadão tem condição de entrar e buscar dados e procurar dados o tempo todo. Nós podemos dizer que o ambiente ditatorial, né, que o golpe de 64 acabou estabelecendo, ele foi muito mais favorável para a corrupção do que a situação da democracia. Só que a gente tem a sensação contrária, né? Como a gente sabe pouco da corrupção que acontecia na ditadura, a gente tem a impressão de que lá tinha menos corrupção. E como a gente fica sabendo em todos os escândalos de corrupção que a gente tem na democracia, a gente tem a impressão que a democracia tem mais corrupção, quando é exatamente o contrário. Né? Porque a corrupção é descoberta e é combatida, que ela, enfim, pode ser diminuída, ou pode ser, enfim, o cidadão tem condição de alguma forma conhecer e colaborar para o controle, né, e para a criação de um ambiente contrário à corrupção. Quando você não tem essa possibilidade, a corrupção cresce solta e cresce muitas vezes sobre as benesses dos governos ditatoriais. Ninguém fica sabendo. Quero aproveitar esse finalzinho do vídeo para agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo anterior, o primeiro vídeo do canal. Ele não tem nem uma semana, já está com quase 500 visualizações, já está com quase 100 inscrições. Então isso é uma situação bem bacana, né? Eu quero agradecer a todo mundo e insistir, né? Por favor, ajudem a divulgar, deem like, inscrevam-se no canal e até a próxima.